Me fala. Tá ouvindo? Tá? Muito bem. Boa noite. Esse é o Orando com Salmos, um refúgio em tempo de aflição. Nós estamos mais um dia da quarentena e alguns queridos. Luiz Carlos Quadrado. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Deus abençoe. Eu creio que você deve ser o marido da Vera, né? A Noemi. Seja bem-vindo, Luiz, Vera, Noemi de Souza, a Noemi do Ville, a Glorinha, sejam muito bem-vindos, Silene, o Bento, lá de Pindamonhangaba, seja bem-vindo, querido, Ritinha, vi aqui também a Lani, alguns queridos passam aqui rápido, a gente não consegue ver, né? Mas sintam-se abraçados, e dando também uma boa noite a todos, né? Às vezes eu tenho que olhar aqui o texto, às vezes tem que ver alguma coisa e passa algum nome aí. Desculpa. Mas todos sejam bem-vindos, viu? A Vânia, Roberto Brown e a Iris estão lá, a Vânia e o Jorge também, Lucinda e Douglas, sejam bem-vindos. Ó, Roberta, lá de Carianos, Florianópolis, que bom, querida, manda um beijão para Isadora. A Dani também está com a gente aí. Que bom, né, queridos? E outros queridos, Ruth e outros aí. Agora eu vou dar um tempinho aqui para a gente. Lucinete também, Florianópolis, Eliane, Elaine, aliás, desculpa. E Valmir também. A Rose, a irmã da Lani também. A gente vai começando a conhecer. Estou vendo aqui também nas fotos aqui a Dani e o Stevens, a nossa Ângela também. Sejam muito bem-vindos, queridos. Hoje nós vamos orar, né, na perspectiva do Salmo 37. O Salmo 37 tem muitos versículos e a ideia não é transitar por todos eles. Ó, o Celso, lá de Salvador, né? Cunhado da Andréia, Tiburcio, sejam muito bem-vindos. A ideia é que a gente pense em algumas verdades que esse Salmo vai nos ensinar. Então, gostaria que você abrisse aí o Salmo 37 na sua Bíblia e acompanhasse comigo para que a gente possa entender. Como eu disse para você, meu querido, minha querida, a ideia é ler o Salmo, né, e aquilo que ele fala ao meu coração de pronto, né, nesse momento de crise. Eu gosto de interpretar os salmos assim. Não faço isso na maioria das vezes. Quase todos os outros livros eu sempre tenho uma preocupação em avaliar também o seu contexto histórico, a sua gramática, o texto no original, porque tem muito do que está envolvido ali, do que o próprio escritor gostaria de passar. Mas como eu disse a você, o Salmo ele tem essa característica de ser uma expressão do coração do seu escritor, do salmista, né? Na sua grande maioria, os Salmos de Davi. Ou é um cântico, ou é uma oração, ou é uma poesia, ou são todos eles ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer isso. Eu li o Salmo 37 hoje, nessa perspectiva que ele falasse ao nosso coração exatamente nesse meio desse tempo de crise. Bom, primeiro que ele começa a fazer as comparações entre os ímpios e os justos. E antes de mais nada, eu queria dizer para você que a palavra ímpio aqui, né, descreve os homens maldosos, os homens que são contrários à palavra, os homens que estão terminantemente contra Deus, rebeldes, numa rebelião contra Deus e o seu povo, né? Mas eu queria que você percebesse que, na verdade, nós não devemos ficar comparando a eles.
E o texto já começa 1 e 2, e eu não vou me ater mais à questão dos ímpios, eu vou só usar esses 2 versículos. Ele está dizendo, olha, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. E o que ele está querendo dizer, olha, não se compare com ninguém. E essa é uma tendência nossa que traz muito sofrimento em todos os momentos, e agora também, é começar a comparar-se com os outros. Ah, fulano, olha, fulano faz os negócios dele de maneira ilícita, mas está indo muito bem. Para com isso, não entra nessa, não caia nessa. Né? Ah, olha, fulano fez aquele negócio lá de uma maneira errada e os negócios dele vão para frente. Olha, o fulano burlou, né, o fisco e por isso está tendo êxito. Não, o salmista vai nos ensinar e nós também precisamos aprender urgentemente. Não se compare a ninguém. As pessoas servem para ser referenciais, de bom ou de ruim, mas não comparar, ou seja, eu preciso ser igual a ele, ou se eu fizer igual a ele as coisas vão acontecer. Não, você é único, eu sou único e nós somos únicos para o Senhor. Então essa é a primeira lição que eu, quando li esse texto, me chamou muito a atenção. Não se compare a ninguém, não faça essas comparações porque vai haver sofrimento desnecessário, né? Mas depois disso, o salmista enumera vários verbos aqui que ele vai dizer o que você tem que fazer. E aqui eu acho interessante, né? Eu queria então usar esses verbos que ele vai dizer como que fossem depósitos que a gente faz da nossa vida para Deus. Como se o nosso relacionamento com Deus fosse realmente um relacionamento que tem uma perspectiva de lucro. Pastor, não, você está dizendo que a gente tem que pensar em lucrar com Deus? Não, não é isso. Não é nessa ideia mercadológica, nem negociante das coisas. Mas é que o texto vai nos dizer, não se compare com eles. Faça o que eu estou dizendo para vocês, que vocês vão experimentar uma coisa muito boa e depois, no fim disso, vocês vão receber um prêmio. É muito interessante que o salmista vai usar exatamente essa expressão. Faça algo, porque vocês vão receber já em vida alguns lucros desse algo que vocês fizerem, as consequências dessa ação de vocês, e eu já vou dizer desses verbos aqui, e no final vocês vão ter algo como um prêmio. As palavras que ele vai usar, por exemplo, como esse prêmio, é que 5 vezes no salmo todo ele vai usar a expressão terra por herança. Você pode ver isso, anota aí. Versículo 9, versículo 11, versículo 22, versículo 29 e versículo 34. Todos esses versículos ele está usando a expressão que os que fizerem isso, viverem os valores, tá? Viverem esses valores, viver isso, depositar essas coisas e essa vida em Deus, vão ter a terra por herança. Quem for os fiéis, os justificados por Jesus Cristo, né, hoje, olhando, eles vão experimentar isso de maneira muito especial. Então, é um prêmio, é a terra por herança. Isso quer dizer, e nessa crença, de que os servos do Senhor habitarão com Deus nessa terra. Essa é a palavra profética estabelecida nesse salmo. E que no Novo Testamento, lá em Apocalipse, a gente vai entender que novos céus e nova terra foram feitas exatamente para a habitação dos crentes. Há uma linha que eu gosto muito, que é que Deus está preparando, né? Deus está trabalhando e o seu filho trabalhando até hoje. Ele vai dizer, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje, né? E a ideia é essa, que Deus está preparando, né? Na casa dos meus pais há muitas moradas e eu ainda está sendo feito, construído isso. Essa é uma linha, você não precisa acreditar nisso. Mas eu acredito plenamente que nós habitaremos no novo céus e na nova terra. E não sei se vai reaproveitar essa, eu creio que vai aproveitar essa, vai virar
um tempo muito bom. Mas a ideia é que nós teremos isso. Então, no final da história, na final da sua história, da minha história, nós vamos então receber isso como herança. Mas antes de receber como herança, e herança você sabe como é que é, né? Herança demora, mas quando você recebe, você desfruta dela, né? Agora, antes de receber com essa herança, Deus promete então algumas coisas, o cuidado dele no meio dessa situação toda. Então eu queria pensar hoje no depósito que a gente tem que fazer para receber esses cuidados de Deus durante essa situação, e um dia nós vamos receber a terra por herança. Então hoje eu queria pensar nesse depósito e nos cuidados de Deus até um dia a gente receber a terra por herança. Esse é o resumo do Salmo 37. Então vamos começar pelo que nós devemos depositar nisso. Nosso investimento no reino. A maneira da gente poder dar algo de nós. Poxa, mas que pretensão, Jacques, dar algo de nós? Sim, você vai ver que tem algumas coisas aqui a fazer. Versículo 3. Primeiro depósito. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Confiar em Deus é um verbo que tem a ver com depósito. Você coloca a sua vida em Deus. No meio da pandemia, deposita a sua vida em Deus. No meio da crise que se instaurará na nossa nação e no mundo todo, uma crise econômica, deposita a sua vida no Senhor. E assim você vai habitar na terra e desfrutará de segurança. Primeiro verbo de depósito. Segundo, deleite-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Deleitar-se é uma ideia de ter prazer no Senhor. É uma ideia de regalar-se no Senhor. É de viver uma vida de exultação no Senhor. Desfrute do Senhor. E Ele vai atender os desejos do teu coração. Terceiro depósito. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. A palavra entregue aqui, no seu original, quer dizer rolar. É como, tem dois sentidos. Primeiro, de uma pedra que é rolada. Então você rola a pedra que está atrapalhando o seu caminho para o Senhor. E deixa Ele tomar conta, Ele está abrindo os caminhos. Mas o outro sentido é rolar um fardo, né? Sabe aqueles fardos, alguns mais antigos sabem, né? Antigamente tinha sacos de estopa, né? Um material onde a gente colocava as coisas ali. E aquele saco a gente ia carregando ele até um momento que a gente deixava ele no chão. Então a gente colocava ele no chão. Quando a gente rolava esse saco no chão, ele saía dos nossos ombros. Então o peso dos ombros eram rolados para cima de alguém, ou rolados para cima do caminhão, ou rolados no chão. Deus está dizendo o seguinte: rola o seu caminho para mim, rola o que está acontecendo na sua vida para mim, confia em mim, deposita a sua confiança em mim, e eu vou fazer as coisas que precisam ser feitas. Então você está angustiado agora no tempo da aflição, rola esse saco de problemas para cima de Deus. Você está agora angustiado por causa do seu relacionamento ou por alguma coisa que está surgindo na adversidade da vida, rola para cima de Deus. Está vendo? Isso é depósito. Deposita para cima de Deus. Então a primeira é confiar, a segunda é deleitar-se, a terceira é entregar. Um quarto depósito que ele vai trazer aqui é descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. A palavra aqui no original é ficar em silêncio. Ou seja, descansar aqui é alguém que fica em silêncio esperando a resposta de Deus. Por isso que depois ele complementa dizendo: aguarde por Ele com paciência. Queridos, talvez dos depósitos que você precisa fazer para Deus, esse seja um dos mais difíceis.
Nós somos ansiosos por natureza. Nós não conseguimos ficar parados. E a quarentena nos mostrou que a gente tenta resolver as coisas, que a gente tenta agir da nossa forma. E por isso, um dos depósitos que você precisa fazer no teu tempo de quarentena é rolar a sua vida para Ele, é deleitar-se nele, ter prazer nele, é confiar, depositar a sua vida nele, mas é também ficar em silêncio na presença dele e aguardar com paciência. Ah, Deus, que depósito difícil de fazer. Por último, aqui dos depósitos, talvez o penúltimo, ainda tem mais um que eu quero citar lá na frente, no versículo 8, evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Evitar a ira e rejeitar a fúria é exatamente esse quadro que vai tomando a gente de indignação. E as notícias do dia a dia vai nos tomando isso. Esse ambiente politiqueiro e essa coisa polarizada. Ah, isso é coisa do fulano, isso é coisa da China, isso é coisa dos governos, isso é coisa disso e coisa tal. De repente a gente começa a ficar numa ira, num ódio e numa fúria entre nós, no nosso coração, a respeito de tentar colocar a culpa em alguém e alguém está errado. E de repente até no seu relacionamento mesmo você começa a brigar porque você está enfurecido com toda a situação. Faz isso. Evita isso. Esse é um depósito que você precisa fazer. Então, esses depósitos aqui, né? E mais um, versículo 34. Espere no Senhor, fortalecendo ali a ideia de ficar em silêncio. E siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Essa ideia aqui do espere é também a ideia de ficar parado, mas a ideia de experienciar, essa ideia de ficar com esperança. E siga a vontade dele, não faça a sua vontade no meio disso tudo. Dependa dele. Seu depósito. Todos esses aqui são depósitos que a gente vai fazer em Deus. E o que ele promete que no meio disso, enquanto a terra não vem por herança, enquanto a gente não desfruta das maravilhas de Deus na eternidade, quando tudo o Senhor reivindicará os reinos para si, onde a palavra de Deus diz no Apocalipse que não haverá mais dor, nem sofrimento, nem peste, o sol não nos molestará de dia, e nem a lua à noite, nem o frio, nada mais. Nós seremos cuidados pelo pastor das nossas almas, que é Jesus, o Cordeiro, que habitará no meio de nós para sempre. E aí sim nós vamos desfrutar, nós somos herdeiros de tudo isso, junto com Cristo, por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário, não pelo nosso. E aí, olha só os cuidados de Deus. Tem vários cuidados escondidos aqui, mas eu queria salientar o versículo 17. Pois o braço dos fortes, dos ímpios, será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor vai suster. 18. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Versículo 19. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Olha só o que o salmista está dizendo, como cuidados de Deus no meio das lutas e das dificuldades e das adversidades. Nós não ficaremos decepcionados e o Senhor não fará a gente desfrutar de dores ou de fome, mas nos desfrutará de fartura. Versículo 24. Ainda que tropece, não cairá, porque o Senhor o toma pela mão. O Senhor vai estar conduzindo a gente no meio desse vale de sombra de morte e vai nos tomar pela mão, porque isso é uma promessa dele. Agora tem uma promessa no versículo 25, que eu queria que você gravasse aí na sua Bíblia, anotasse na sua mente, porque é um versículo que aqueles que lembram daquele método de decorar e memorizar os versículos,
a gente fazia e usava muito esse versículo, que é: já fui jovem e agora sou velho, versículo 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Queridos, como eu tenho dito, essa crise, essa pandemia tem duas ondas. A primeira onda é a onda da saúde, da vida, para a gente poder ter o mínimo de pessoas infectadas pelo vírus. Por isso toda essa preocupação mundial com esse isolamento horizontal, que é todo mundo, né? Mas há uma segunda onda que vai ser a onda da necessidade financeira e a necessidade de alimento para muitos. Aqui vem uma palavra do Senhor. Eu já fui jovem, o salmista dizendo, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Não vai nos faltar nada, porque o Senhor é o nosso pastor. Creia nisso. Olha só outra promessa. Então ali, todas essas promessas ali, estão contidas, são cuidados de Deus no meio da situação, enquanto nós não desfrutarmos totalmente dessa terra. Estamos no meio da luta, né? Alexandre Quadrado, lá de São Paulo, seja bem-vindo, viu, querido? O Ailton também falou aqui, o Etevaldo, a Sueli, que bom, a Sueli, né? A Jane, lá de Carianos, a Aline, Fabrício, participando com a gente, a Juliana, Cristina, lá de Indaial, né? Olha só, essas são as promessas do cuidado de Deus em meio a essa crise. Mas tem uma coisa interessante nesse salmo que ele passa despercebido. E eu queria citar para você. O que acontece aqui? Nós vamos receber um dia terra por herança. O Senhor nos diz para a gente depositar a nossa vida nele, confiar, deleitar, entregar, descansar, evitar a ira, esperar nele. Mas há uma verdade nesse salmo aqui que mostra que o Senhor vai suprir a gente, o Senhor vai nos dar algo, o Senhor vai cuidar da gente, nunca vai nos faltar nada. Para quê? Para que a gente também tenha uma postura de repartir, que a gente tenha uma postura de ser generoso. E essa é a característica dos filhos de Deus. Se você der uma olhada na história de Israel, você vai ver que a palavra justiça no hebraico tem muito a ver com misericórdia. Que a justiça tem a ver com a maneira generosa como eu cuido do outro. O bem tem a ver com essa ideia de fazer o bem, não só de não fazer mal a alguém, mas também de gerar algo bom em alguém. Então, quando a gente fala em justiça no Velho Testamento, a gente fala assim, quem está passando necessidade? Se alguém está passando necessidade e eu tenho muito a mais, é porque não estou sendo justo. Porque o Velho Testamento nos ensina o que o Novo Testamento chama de tudo em comum. Não quer dizer, e vou ressaltar, todas as vezes que eu falo isso, eu faço sempre essa ressalva, nós não estamos falando de pessoas serem captados seus recursos para o governo e o governo administrar o bem de todos como um bem comum, ou seja, todo mundo tem a mesma coisa, o que chamou-se de comunismo e hoje talvez chama de socialismo. Não, isso não é cristianismo. O cristianismo nunca pregou isso. O cristianismo sempre pregou que você deve trabalhar, você vai desfrutar do suor do teu trabalho, você vai honrar com os seus compromissos, você vai poder ter as suas coisas, a propriedade privada é valorizada sim no Velho Testamento, é valorizado no Novo Testamento, mas o que está dizendo é o seguinte, o que é o cristianismo? O cristianismo é quando você sabe que Deus supriu você e que você pode abençoar a vida de alguém. Isso é justo e é generoso. O Velho Testamento, todos entendiam que a terra que Deus tinha dado,
era um presente, era uma incomodato, ou seja, ele nos dá para que a gente administre. E nós somos mordomos de Deus, somos em tudo, nos nossos bens, no nosso tempo, no nosso dinheiro, nos nossos relacionamentos, tudo nós somos mordomos. Deus nos dá filhos, Deus nos dá cônjuge, Deus nos dá bens, Deus nos dá vida, Deus nos dá saúde, Ele é o dono de tudo e Ele nos dá tudo e nós administramos isso. Então nós não somos donos de nada. O conceito do Velho Testamento é: não havia ninguém que seria dono das coisas de si. Ele administrava para Deus. E ele então tinha como obrigação de cuidar daqueles que estavam menos validos, desvalidos e necessitados. Se você olhar, lá no Velho Testamento, a viúva, o órfão e o estrangeiro gozava de privilégios para poder suster a sua vida. Você pode ver a história de Boaz e Ruth. Ruth era uma estrangeira e havia uma lei que quando chegava um estrangeiro e estava colhendo, a viúva, o órfão, o estrangeiro, deixava-se os restantes da colheita para que ele pudesse comer e se fartar e ter o que comer. Veja só que princípio interessante. E o Salmo não despreza isso. Ele está dizendo assim, nós vamos herdar a terra. O Senhor vai cuidar da gente em todo momento. Mas tem algo que o Senhor espera de nós. Versículo 21 e versículo 26. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Versículo 26. Complementando, eu vou ler o 25 e o 26 para você perceber o cuidado de Deus, mas o que Ele espera em troca da nossa vida. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso, empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Esses versículos que eu estou lendo para você são versículos que estão dizendo o seguinte: olha, o coração do servo do Senhor, o coração daqueles que vivem os valores do reino de Deus aqui na terra, são os que entendem que tudo pertence ao Senhor e que nós somos mordomos. E porque nós estamos sendo misericordiosos também, generosos, não é porque a gente é gente boa, mas porque a gente entendeu o princípio que tudo vem do Senhor. E assim como eu recebi do Senhor, eu também vou dar aos outros. Mas tem gente que é vagabundo, tem gente que não presta, tem gente que não trabalha. Eu queria que a gente não perdesse o tempo sofrendo com essas questões. Eu queria que você estivesse atento aos necessitados e às pessoas que passam dificuldade e às vezes a gente nem percebe. São esses que o Senhor quer nos usar, porque é nesse jeito que o Senhor vai dar um equilíbrio e lutar contra essa desigualdade social, para que haja justiça. Portanto, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, queridos. O Salmo está dizendo essas três coisas. Há uma herança. Quem vai receber essa herança é quem deposita a vida em Deus, ou seja, entrega a sua vida ao Senhor e experimenta Ele sendo o Senhor da sua vida. E esse Senhor da vida vai dizer assim, te dei tal coisa, quero que você abençoe fulano. Eu estou te abençoando aqui, você está sendo próspero. E louvado seja no nome do Senhor pela prosperidade dos justos. Porque Deus dá exatamente para que ele possa ser generoso. Então, seja generoso agora no meio dessa crise também. Nós temos algumas ações que Deus está levantando para a gente fazer. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que nós devemos levantar um fundo. E um fundo, sim, para esse momento de crise. Nós não sabemos quanto tempo esse tempo vai existir. Mas a verdade é que existem muitas famílias que estão em nossa comunidade, mas que também estão ao redor da nossa comunidade e que olhem para nós como um referencial de generosidade. Olham para nós como um referencial de gente que está importando com gente. Então eu queria que você estivesse colocando no seu coração,
Se você tem um sentimento de querer abençoar, você pode me procurar no privado. Se você não tem a conta, você pode pedir ali. Se você não sabe o meu número, você pode colocar ali. A igreja tem algumas contas. Nós vamos estar levantando um fundo. E a nossa vida, quem conhece aqui sabe que a nossa história é uma história de lisura. Tudo que você faz tem lisura. Não é para depositar na conta de ninguém, é um depósito na conta da igreja, mas aquilo que você sentir no seu coração. Não é para fazer loucura, não é para fazer nada, é só para você entender que nesse meio nós temos uma fé firmada no Senhor. Nós cremos que Ele cuida de nós e Deus quer usar a gente nisso. Mas eu queria que você estivesse entendendo que o Senhor cuida de você no meio da crise. Olha o que diz o versículo 38, 39 e 40. Mas todos os que são rebeldes serão destruídos, futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Que o Senhor encha o seu coração de alegria, porque você vive um relacionamento com Ele. Você confie, deleite-se, entregue, descanse, evita a ira, entrega o teu caminho ao Senhor, espera no Senhor e você vai desfrutar desse cuidado dEle. E um dia, na eternidade, desfrutaremos da terra por herança. Coronavírus não pode mudar essa realidade, porque ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Mas enquanto você está aqui, seja generoso. Abra os seus ouvidos ao clamor das pessoas que estão à sua volta. Talvez o Senhor está dizendo que tem aquela senhora que mora no teu andar e que ela não tem filho nenhum. Quem está cuidando dela? O Senhor vai cuidar dela através de você. Seja generoso, seja generosa. E você vai ver o bem que isso faz. Por quê? Porque você está demonstrando não que você é uma boa pessoa, mas que você entendeu o princípio. É Deus quem te dá, para que aquilo que está sobrando, aquilo que você tem em abundância, é porque alguém está esperando isso. E é por isso que não são as grandes fortunas que vão mudar a história da humanidade. Serão pessoas que têm pouco, mas que generosamente abençoam os outros. Olha só o que diz o versículo 16. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos. Sabe por quê? Porque o pouco do justo é abençoado. É abençoado. Porque é de Deus, e então Deus usa do jeito que Ele quiser. Aí Ele faz coisas multiplicarem. É isso. Então eu não espero das grandes fortunas que vai mudar e que vai abençoar. A gente vê a doação de 5 milhões, tal. Mas o que eu tenho visto na minha vida é assim. É aquela senhora que com o pouco dela ela abençoa o outro. É o senhor, é o aposentado, é a pessoa que é o assalariado. Mas esse pouco cheio da presença de Deus, de um coração entregue mesmo, confiando que Ele cuida de todas as coisas, porque já experimenta isso, é que vai fazer com que seja multiplicado as bênçãos no meio dessa terra. Eu creio que a Igreja de Cristo, que hoje, no Brasil, nós íamos começar o censo, né? Mas o censo passou, né? Não dá para fazer censo em coronavírus, mas esse próximo censo que a gente fizer, nós já seremos a maior nação evangélica do mundo, tá? Seremos a nação com maioria evangélica. Minha pergunta é, esse povo todo, com tanto cuidado de Deus, como é que a gente vai abençoar essa terra? Com generosidade. Então, que o Senhor te use para a glória do nome dEle. Feche seus olhos, eu quero orar com você e lembrando de todo esse tempo da nossa realidade aqui. Pai amado, nós sabemos que o final da nossa história é sermos os herdeiros dessa terra. Não porque somos os melhores, mas porque reconhecemos que precisamos do Senhor.
e que nós rolamos a nossa vida para o Senhor. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Nós não nos fiamos nas nossas próprias conquistas e nem nos nossos bens. Nós confiamos no Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti. E por isso o Senhor cuida de nós. Somos as Tuas ovelhinhas. E o Senhor é o nosso pastor, que nos leva até os pastos verdejantes e as meio do vale da sombra da morte não nos desampara. Nós somos cuidados pelo Senhor o tempo todo. Então, Senhor, obrigado por todos os bens que o Senhor nos dá. Obrigado porque nós podemos ir para a nossa casa. Obrigado, Deus, porque nós temos alimento. E todas as vezes que a gente está faltando alguma coisa em casa, a gente pode ir ao mercado e a gente pode comprar porque o Senhor nos deu recurso. Dá-nos esse conceito bem claro, esse princípio bem claro. Tudo que temos vem do Senhor. Somos apenas administradores. Pai, dá-nos um coração generoso no meio desse vale de sombra e morte. Dá-nos um coração generoso no meio dessa crise. E que através da sua igreja aqui no mundo, o mundo possa ver a glória do Senhor. Porque nós olhamos para o mundo com generosidade e não aceitamos que alguém venha passar necessidade. E entendemos que o Senhor colocou todos os recursos para fazer isso nas nossas mãos. Que nós sejamos a resposta da oração do pão nosso de cada dia, dando hoje para a vida de alguém. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, mais uma noite, né? E eu estou aprendendo aqui que eu tenho que segurar um pouquinho para desligar aqui a câmera, né? Porque o tempo vai passando. Então, Deus abençoe, viu? E vamos caminhando aqui na graça do Senhor todos os dias. Amanhã, então, às 7 horas da manhã, com a nossa devocional. E à noite, 19 horas, com o nosso Orando com os Salmos. Que Deus abençoe vocês.